Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer enorme te receber nesse culto online, nessa quarta-feira abençoada. Esse culto ele é promovido pela Concrive. Somos a comunidade cristã Cristo Vive e estamos na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Espero que Deus te alcance com as bênçãos do céu enquanto transmitimos esse culto. Hoje falaremos sobre o tema decisões difíceis. Esse é o tema desse culto online. Você pode repetir esse tema em voz alta comigo? Vamos lá? Decisões difíceis. Para tratar sobre esse tema, eu quero trazer à tona a história de Radassa, aquela moça judia que se tornou rainha, conhecida como a rainha Esther, durante o Império Persa do rei Xerxes. Pois bem, o tio dessa moça, da rainha Esther, descobriu uma trama do primeiro-ministro Haman que pretendia a publicação de uma lei federal para matar todos os judeus da capital. Porém, havia um ponto delicado dessa situação, porque a própria Esther, sendo judia, para avisar o imperador, teria que ferir uma outra lei federal que impedia que as pessoas entrassem na sala do trono, que era chamado de Palácio Interior, sem autorização do próprio imperador. Veja esse texto, e eu quero te convidar a ler Esther, capítulo 4, versículo 10. Acompanhe esse momento delicado junto comigo. Diz assim o texto bíblico: Esther mandou Hataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio, na sala do trono, para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordens para isso. A lei é essa: quem entrar sem licença do rei será morto. Olha o tipo penal. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. É uma decisão difícil que a rainha Esther estava diante. Uma decisão delicada a ser tomada. De um lado, eles haviam acabado de descobrir a trama do primeiro-ministro Haman, que com a publicação da lei federal levaria à morte de todos os judeus da capital. Ao mesmo tempo, já se passara um mês e não se havia expectativa para falar com o rei. Veja que entenda que naquela época a relação de rei e de rainha não era uma relação sentimental, mas uma relação política. Entenda que a rainha era uma função política e o imperador, o rei, também era uma função política, e havia pouco apego emocional ou sentimental. A relação sentimental era mínima, o que prevalecia era a posição política. E ela não podia ferir a lei que determinava que somente o rei poderia convidar essa pessoa. O que fazer diante de decisões de situações como essa? O que fazer diante de situações que exijam decisões difíceis? Veja que estamos numa pandemia mundial pela infecção de um vírus, o Covid-19, e toda essa situação mergulhou o mundo num cenário de perplexidade, cheio de gentes chutando achismos para lá e para cá. Particularmente, desde março de 2020, desse ano, pastores pelo Brasil afora tomaram a difícil decisão de fechar os templos. Outros, a mesma decisão difícil de mantê-los abertos durante a infecção pelo vírus que vem matando milhares de pessoas. Algumas situações
algumas análises só serão possíveis depois que tudo passar. Eu vou repetir isso porque é importante. Algumas análises só serão possíveis depois que tudo passar. Decisões difíceis só são observadas o resultado depois de algum tempo. E eu quero trazer aqui o exemplo de Winston Churchill. Veja que durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão avançava de país a país com seus Panzer e com a poderosa Luftwaffe. À frente, após cair vários países, após dominar vários países, à frente está o Reino Unido do primeiro-ministro Churchill. Veja que nessa época, antes de entrar na guerra, Churchill era uma pessoa de péssima reputação. Na verdade, a conduta pessoal de Churchill era uma conduta muito dúbia. E eu quero te levar a entender que, ao mesmo tempo, Churchill ele era conhecido como uma pessoa disposta a enfrentar obstáculos. E certamente ele não se curvaria diante do Terceiro Reich. Que decisão tomar? Se Churchill tivesse perdido a guerra juntamente com os países aliados, se o Reino Unido tivesse perdido a guerra, certamente Churchill seria odiado mais do que Hitler. Certamente, se o Reino Unido, junto com os demais aliados, tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro Winston Churchill carregaria até os nossos dias e por toda a história a figura de um péssimo político, daquele político teimoso, irresponsável, que levou o Reino Unido à derrota. Mas porque ele ganhou a guerra junto com os países aliados, Churchill se tornou o exemplo da pessoa obstinada, que não se enverga diante dos obstáculos. Veja que Churchill se tornou um exemplo para todo mundo, mas essa análise só pôde ser feita após o final da Segunda Guerra Mundial. Quero ainda trazer o exemplo da Kobayashi Maru. Quem me conhece particularmente, na minha intimidade, sabe que eu gosto muito de filmes, particularmente aqueles do gênero de ficção científica. E dentre eles, Star Trek. Assisti todos. E num dos episódios de Star Trek, A Ira de Khan, existe uma situação de Kobayashi Maru. E o que é a situação de Kobayashi Maru? A tenente Vulcana Sarin, ela se vê numa situação rodeada por naves Klingon, e por todo lado havia naves Klingon. Certamente, se ela atacasse, teria a Enterprise destruída. O que fazer então? É nesse momento que o Capitão Kirk ele toma a iniciativa de atacar de uma forma diferente. Ele toma a difícil decisão de atacar os Klingons. Pois bem, essa é uma situação ele assume uma posição de Kobayashi Maru, porque eles consideram que essa é uma situação em que qualquer decisão que se tome trará um resultado trágico. Algumas situações de Kobayashi Maru são situações sem solução possível. Isso é um Kobayashi Maru. Aquela situação sem solução possível. Qualquer decisão que se tome será uma decisão que trará consequências trágicas. Queridos, estamos no ano de 2020. Um vírus letal, Covid-19, derrubou o sistema de saúde mundial. E, na verdade, ninguém sabe a decisão certa a ser tomada.
Pense comigo, voltar aos templos e talvez expor nossos irmãos a uma possível infecção que o leve à morte, ou continuarmos isolados, talvez causando esfriamento e a morte espiritual de outros. O que fazer nesse momento? Talvez essa seja uma situação de Churchill, talvez essa seja uma situação de Esther, de Hadassah, talvez essa seja uma situação de Kobayashi Maru, uma situação em que qualquer decisão que se tome trará efeitos colaterais. Somos vilões ou heróis? Isso só a história e o tempo dirá. Não é possível, e eu preciso que você entenda isso, não é possível tomar uma decisão minimamente responsável sem pagar um ônus altíssimo. Quero lembrar vocês que há análises que só serão possíveis depois que tudo isso passar. Vamos voltar à história de Esther. Essa rainha, diante dessa situação tão delicada, ela optou então por ferir a lei federal. Ela optou então, em primeiro lugar, qual foi a primeira atitude para tomar essa decisão tão imbricada, essa decisão tão que traria tantos efeitos colaterais, que poderia levá-la à própria morte. Entenda que a relação de Xerxes, eu já disse isso, que a relação de Xerxes com Hadassah, com Esther, não era muito uma relação sentimental, mas uma relação política, tanto que ele estava 30 dias sem ver a rainha. Veja que a primeira coisa que ela faz é levar o povo, os seus contemporâneos, os seus compatriotas, os demais judeus a orar. Veja que ela convida e conclama todos a orar. Com muito medo no coração, Hadassah, Esther, chama todos para jejuar, para que Deus movesse a situação, para que houvesse uma intervenção da parte de Deus nessa situação. Há bem pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, o nosso irmão Gabriel de la Rue, inclusive, todo esse trabalho, desde o início da pandemia, todos esses cultos online, e pense que é um trabalho hercúleo, são 5 cultos semanais, um trabalho dificílimo, mas que passa pelo talento do Gabriel de la Rue, que faz com muito amor, com muito carinho, e desde o início da pandemia, o Gabriel tem feito esse trabalho, mas o ponto que eu quero trazer ele apresentou um projeto para que toda a igreja orasse algumas semanas atrás, para que os irmãos jejuassem, e eu penso que diante de toda essa situação, esse é o caminho. Que decisão tomar? Precisamos orar, precisamos pedir a intervenção do céu para essa situação. E veja que quando Esther conclama a Deus, pede a Deus, e toda a nação de Israel, todos os seus contemporâneos, os seus conterrâneos judeus, passam a orar e jejuar para que houvesse uma intervenção de Deus. Ela toma a iniciativa, a decisão de entrar no palácio interior, correndo risco de morte. A gente, às vezes, erroneamente, equivocadamente, a gente fala de risco de vida, mas risco de vida tivemos ao nascer. Esther, então, corre o risco de morte. E quando ela entra, ela consegue, então, ter acesso. O rei vê Esther, estende o seu cetro de ouro, permite, então, a entrada de Esther no palácio interior, na sala do rei, onde o imperador propriamente vivia. Então, diante disso tudo, Esther, com uma sabedoria vinda de Deus, consegue articular e desarmar toda essa trama de Amã, poupando a vida de seus contemporâneos, poupando a vida dos judeus que viviam na capital. Queridos, quero já fechar essa palavra. Essa palavra trata de decisões difíceis, mas quero trazer isso muito claramente aos irmãos. Qualquer decisão que se tome nesse momento,
são decisões que trará efeitos colaterais com ônus altíssimos. Se pastores pelo Brasil estão abrindo os templos, estão igualmente expostos a carregar na sua biografia o peso de uma possível infecção de seus membros. Se outros pastores, e com o mesmo peso decisório, decidem manter os seus templos fechados, igualmente carregam esse peso de estar causando o esfriamento e a morte espiritual de alguns irmãos. Que decisão tomar? Essa é uma decisão, esse é um momento de pedirmos a Deus, de orarmos a Deus e de pedirmos que Deus intervenha nessa situação. Sabemos que nossos templos não ficarão fechados para sempre, mas qualquer decisão que tomemos são decisões que trará de todos os lados ônus altíssimos e gravíssimos. Que possamos pensar nisso e orarmos a Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus, que essa palavra reflexiva, que essa palavra sobre decisões difíceis possa estar latente no nosso coração. Pedimos que o Espírito Santo nos dê discernimento nesse momento tão delicado da humanidade, do nosso país e do mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria para agir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.